Palavra do Senhor no Evangelho, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, nós estaremos lendo a partir do verso de número 1. Lucas, capítulo 10, a partir do verso de número 1. Você pode acompanhar a leitura do texto conforme a nova versão internacional que está exposta aqui pelo nosso projetor. Assim diz a Escritura: depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita para que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Cure os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. É interessante como que nós precisamos de missão para ter motivação. Se você não tiver consciência do seu papel missionário, ou da missão que você tem em determinada área, você não se sente motivado a mover-se. E isso envolve vários campos da vida. Por exemplo, se você não entende o que é ser pai e a sua missão como pai, provavelmente as demandas em torno dos seus filhos se tornarão um peso para você. Será difícil canalizar forças, será difícil tirar tempo, será difícil investir dinheiro, se você não compreender claramente o que é ser pai e que missão isso envolve. E evidentemente é assim também com as mães. Cuidar, por exemplo, de um bebê não é nada fácil. Você imagine o trabalho diário para uma mulher quando tem o seu filho recém-nascido, o seu corpo ainda num processo de reabilitação, do processo de um parto, e todos os cuidados, todas as necessidades, o nível de dependência de um recém-nascido. Tudo isso ficará muito pesado e até opressor contra uma mulher se ela não entender a missão dela como mãe. Se não tem missão, não há motivação. Assim também é no trabalho. Quantos de nós estamos totalmente exauridos de motivação no trabalho porque perdemos a percepção do objetivo de estarmos ali? Não compreendemos por que estamos. Fazemos as coisas de um modo mecânico, automático. E porque nos é exigido pela vida. Porque às vezes não tivemos uma outra oportunidade que aquecesse mais o nosso coração. Então a falta de uma missão, de um objetivo no seu trabalho, mata o seu coração. Tudo fica pesado, tudo fica difícil, tudo perde o sentido. E assim também é na igreja do Senhor Jesus. Quando a igreja não entende a sua missão, o seu papel, a igreja se torna extremamente cansativa, desgastada, desmotivada.
E nós talvez não possamos falar apenas da igreja como um todo. O cristão, o indivíduo, você como pessoa, se você não entende qual é a missão que Deus tem confiado a você, não há motivação, não há movimento, não há ação, não há superação das dificuldades em torno de um sonho, de uma meta, de um objetivo. E a fé cristã pode se tornar nada mais do que, às vezes, um ritualismo. A gente mantém o básico, a gente vem à igreja e contribui muitas vezes de um jeito ou de outro, mas tudo isso sem sonho, sem motivação, sem esperança, sem expectativa, porque nós não entendemos ou perdemos a percepção da nossa missão. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos Jesus enviando uma equipe para uma ação missionária. Ele já havia feito isso no capítulo 9. Se você voltar no capítulo 9, você vai ver que Jesus havia enviado os 12 para a mesma ação missional que agora ele envia 72. Por isso o texto do capítulo 10 começa dizendo assim: depois disso, ou seja, de Jesus ter enviado os 12, deles terem voltado com o relatório, de Jesus ter tirado um tempo a mais com eles, onde algumas experiências marcantes aconteceram, Jesus amplia o número dos discípulos que ele queria que vivessem essa experiência missionária. E ele dá uma série de orientações. E quando nós olhamos para essas orientações de Jesus, nós temos aqui uma síntese de algumas coisas que precisam marcar o nosso engajamento nas coisas de Deus e naquilo que Deus tem nos proporcionado na vida comum. Ou seja, não é uma marca ou não são um conjunto de características apenas quando nós, por exemplo, saímos para uma ação como a Caravana Luz do próximo final de semana. São características do modo com que nós precisamos viver a nossa missão de vida aqui na Terra, em todo o tempo. E isso é algo fantástico. A primeira coisa que nós aprendemos aqui com Jesus, como característica que deve haver quando nós compreendemos a nossa missão e achamos nisso motivação para agir, para atuar, para nos engajar, é que nós precisamos que a missão tenha intencionalidade. Jesus começa separando essas pessoas, dizendo: vocês vão até as cidades onde eu vou percorrer. Vocês vão adiante de mim. Vocês vão preparar o caminho para que essas cidades possam ouvir o Evangelho pela minha própria boca. Vocês vão fazer isso. E aí Jesus começa a dar uma série de orientações. E ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus aqui sabe muito bem o que ele quer gerar com aquela viagem. Não era uma viagem de turismo, não era uma viagem para um passeio, para se relaxar. Havia um objetivo, havia uma meta, havia um porquê dele enviar aquelas 72 pessoas. Ele está olhando os campos, ele sabe o número de pessoas que precisavam ser alcançadas pela pregação do Evangelho, e ele arregimenta, junta para si mesmo aqueles homens e mulheres para que eles pudessem, de modo intencional, com objetivos claros, cumprir um papel dentro da missão de Deus. Isso deve nos impactar profundamente. Pensar que Jesus não fazia nada por acaso. Pensar que Jesus não gastava energia à toa. Pensar que Jesus, cada passo que ele dava, ele tinha com clareza aquilo que ele desejava produzir e uma necessidade que precisava de resposta. Meus amados, nós vivemos um tempo em que gastamos energia com tantas coisas. Eu costumo dizer que há uma geração que está enfadada, está cansada, meio depressiva, por ter opções demais.
Demais. Você vai para o Facebook, do Facebook você vai para a televisão, da televisão você fala, não, tá chato, eu passei 120 canais, não achei nada que eu gostei, não, deixa então eu alugar um filme, aí você aluga um filme, foi bom, mas já passou 2 horas, eu tenho o final de semana inteiro, o que eu vou fazer da minha vida? E quando a gente percebe, nós não sabemos onde nós estamos colocando a nossa energia, a nossa força, o nosso tempo, o nosso vigor, os nossos anos. E ao invés então de destressados, relaxados, animados, nós temos uma geração que não sabe muito bem para que ela está aí, para que ela existe, o que Deus pode fazer através de suas vidas. Jesus nos ensina que em tudo que vamos fazer, nós precisamos entender a missão que nós temos e ter a intenção de onde queremos chegar. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, os que aqui são pais. E ao perceber a missão que possuem, você precisa perguntar, mas como eu vou agir no dia a dia, no cotidiano, com esta intenção, para produzir um resultado que precisa ser alcançado? Conduzir o meu filho a crescer de modo integral para a glória de Deus, um coração que ama a Deus, que se desenvolve na área do conhecimento, que tem oportunidades em tantas áreas, e eu sou o suporte, eu sou alguém que Deus levantou para potencializar a vida dessa criança, desse adolescente. Essa é a minha missão. Mas como eu tenho agido de modo intencional para produzir esse resultado? Eu me lembro de muitas e muitas reuniões. Eu costumo dizer que eu sou presbiteriano muito antes de ser crente. E se tem uma coisa que presbiteriano faz é reunião, pessoal. Presbiteriano gosta de reunião. Tudo quando vamos fazer reunião. Ah, a gente está com um problema aqui difícil de resolver. Reunião de presbitério, na igreja presbiteriana. Pastorada toda reunida. Nós estamos com um problema aqui para resolver. O que nós vamos fazer? Montar uma comissão. E comissão significa o quê? Reunião. E eu me lembro, alguns anos atrás, de algumas reuniões que as pessoas sentavam e diziam mais ou menos assim, pois é, gente, a gente está precisando movimentar as coisas, nossa juventude está muito parada, não está acontecendo nada, o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Aí alguém, eu já sei, vamos fazer um acampamento. Não, acampamento não. Está todo mundo cansado de acampamento. Todo ano tem 2, 3 acampamentos. Não, pensando bem, acampamento não. Se a gente fizer um encontrão, um intercâmbio, tem um tanto de menina precisando namorar, aí a gente faz intercâmbio, conecta o jovem daqui com a menina de lá. Aí a irmãzinha chega, brilhava o olho. É isso que a gente está precisando. Ainda bem que as meninas da Igreja Luz não são assim. Ninguém diz um amém, pessoal. Amém. E se gastava tanta energia. Tanta energia. Lembro de uma vez que eu fui administrar uma crise num coral. Gravíssima crise. O coral estava se arrebentando. Todo mundo dizendo assim, eu não venho mais aqui, não faço mais parte do coral, vou sair dessa igreja, eu estou muito chateado, eu nunca pensei em viver isso. Fui lá para ver a causa de tudo isso. Qual que era a causa? A cor da beca. Mas fizemos uma votação, não sei o que, não é possível. Eu queria a beca vinho, porque é uma coisa mais tradicional. Minha irmã, você não sabe de nada. Essa cor é arregalada. Eu não subo lá em cima com uma beca vinho. Crise. Profunda crise. Muita energia gasta. Sabe aquela coisa que de vez em quando você ouve assim, olha, a energia disso aqui podia iluminar Goiânia por um mês? Mais ou menos isso. Se juntasse a energia da briga do coral por causa da beca, iluminava Goiânia uns 4 dias. De tanta energia gasta. Perdeu-se o senso de missão. Para que existimos?
Por que estamos aqui? Qual que é o empenho que nós devemos fazer? Onde nós devemos gastar nossa energia? Jesus nos ensina que há coisas que valem a pena e há coisas que não valem a pena você se esforçar. Mas para você colocar energia onde você precisa, você tem que ter esse senso de missão em todas as áreas da sua vida. Mas além de intencionalidade, a gente aprende aqui com Jesus que para responder à nossa missão na vida cristã, na vida como um todo, nós precisamos de um elemento que aí a sociedade não compreende de modo algum, que é a dependência de Deus. Veja que Jesus continua orientando esses 72, dizendo assim: olha, vocês vão sair em missão, o papel de vocês é esse, é nisso que eu quero que vocês gastem energia, mas vocês vão sem dinheiro, sem 2 capas. A capa naquela época tinha muitas funções. Imagine você viajar de uma cidade para outra, alguns quilômetros a pé. Então a capa era um elemento de proteção do frio, do calor e assim por diante. Vocês vão levar uma única túnica. Vocês vão chegar na cidade e comer aquilo que eles servirem vocês. Eu faço uma pergunta para você: o que Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas? Ele já havia ensinado isso com a própria vida dele. Porque era assim que ele saía de aldeia em aldeia pregando o Evangelho de Cristo. O que ele está ensinando, meus amados irmãos, é que nós precisamos depender de Deus na missão que nós temos para fazer. Não dependa dos recursos que estão nas suas mãos. Não dependa da estratégia que você montou. Não dependa da sua própria energia e do seu empenho pessoal. Confie a Deus a missão que você está se propondo a realizar. E quando nós vivemos na dependência de Deus, nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina como modo de vida. O justo viverá pela fé. Eu nunca vi igreja cumprir o seu papel missional porque está sobrando dinheiro. Nunca vi isso acontecer. É muito comum, inclusive nessas situações, se não há uma percepção da sua missão, mesmo com muitos recursos, de repente os cristãos dizerem assim: mas vai que a gente investe nisso e amanhã a gente tem outros problemas. Como é que nós vamos fazer? A gente não cumpre a missão que Deus nos confiou, baseado em recursos que estão nas nossas mãos e que nos dão então um senso de segurança pessoal. Isso é tão ilusório. Se você, por exemplo, basear o seu casamento, a missão que você tem como marido, a missão que você tem como esposa, em cima apenas da segurança dos recursos que possam existir dentro da sua família, quando, como Jesus disse, vier as chuvas, transbordarem os rios e baterem com ímpeto contra aquela casa, na verdade a casa estava fundamentada onde? Na rocha ou na areia? Dinheiro não é rocha. Dons não é rocha. Saúde não é rocha. Jesus é a rocha. Porque se um dia faltar dinheiro, Ele é a rocha. Se um dia faltar saúde, Ele é a rocha. Se um dia faltar os recursos que você precisa, que te garantiram às vezes anos de tranquilidade, Ele é a rocha. Se um dia as suas emoções se esgotarem, Ele é a rocha.
E Jesus manda aqueles homens, os 72, ele poderia ter mandado todos eles, falando assim: olha, vamos potencializar a missão de vocês, cada um vai sozinho, para a gente ganhar tempo, terreno, ganhar mais pessoas. Mas ele diz: vocês vão de 2 em 2. Sabe por quê? Porque além de nós vivermos na dependência de Deus, nós precisamos viver na interdependência uns dos outros. O que está por trás de alguém que não gosta da ideia de ter que contar com o outro? O que você acha que está por trás desse sentimento? Não. Se eu tiver, inclusive eu sofro sozinho, mas não quero ninguém. O que está por trás dessa atitude da alma? Não tenha dúvida, é uma coisa chamada orgulho. Nós precisamos uns dos outros. E dependemos de Deus na missão que Ele tem nos confiado. Não confie apenas, por exemplo, na boa educação escolar que você está dando para os seus filhos, para as suas crianças. Não confie, inclusive, que a igreja está fazendo o papel que é seu, de discipular os seus filhos. Não confie nem em você mesmo, mas lance toda a sua dependência em Deus. Outra característica da missão é que ela estava ancorada numa visão integral das pessoas. É muito interessante a gente ver isso na pessoa de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 4, nós vemos Jesus sendo tentado, levado ao deserto e tentado. Depois o texto nos diz que após ser tentado, ele sai pregando. E ele sai pregando o reino de Deus, curando os enfermos, libertando as pessoas oprimidas. E assim você vê uma lista de coisas que Jesus fazia. Havia proclamação, mensagem. O reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus está próximo. Mas não havia só proclamação. Havia o poder de curar e abençoar gente doente. Havia autoridade espiritual sobre as pessoas que estavam possessas. Havia ensino, porque diz que ele ensinava nas sinagogas, ou seja, para Jesus. O evangelho precisava vir sobre a vida humana em todas as suas dimensões, tratando todo o homem e o homem todo. Nós poderíamos simplesmente, no próximo final de semana, fazer um grande evento evangelístico, uma cruzada evangelística. Por que servir as pessoas? Por que cuidar das suas dores, das suas necessidades? Por que envolvê-las com uma cultura que se expressa dentro da fé cristã? Por que lidar com essas questões à medida que também proclamamos: o reino de Deus está perto de vocês? Porque isso é o próprio Evangelho. O Evangelho se manifesta em palavras e ações. E Jesus orienta aquela comitiva e diz: vocês vão, e quando vocês chegarem na cidade, vocês se conectem com famílias. É interessante que ele diz assim: não fiquem indo de casa em casa. O que Jesus está dizendo? Onde vocês chegarem, estabeleçam relacionamentos. Gastem tempo naquele lugar com as mesmas pessoas. Convivam com elas. Estejam com elas. Coma com elas. Ministre a paz de Deus na casa onde vocês estão sendo recebidos. E se houver enfermos, curem os enfermos. E digam para as pessoas: o reino está perto de vocês. Nós também temos um chamado que precisa ser respondido com uma visão integral do ser humano, das suas realidades e das suas necessidades. Nós também precisamos olhar para os nossos papéis, sempre prestando atenção a que eles não são tão pontuais assim. Muitos cristãos têm uma crise muito grande com aquilo que nós chamamos de chamado.
Muitos acham, nossa, eu queria ser como um pastor, porque o pastor é chamado. Deus chamou o pastor. E eles dizem para si mesmos, não é? Eu não fui chamado. E por quê? Porque olham para suas vidas como se houvesse uma dicotomia. O trabalho é meu, a casa é minha. E aí tem a igreja, que aí eu entro nas coisas de Deus. Nós aprendemos com Jesus que todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos chamados. Só não tem chamado no reino de Deus quem não pertence ao reino de Deus. A questão é, dentro do seu chamado, onde Deus tem te colocado? Como isso envolve o trabalho, envolve a família, envolve a diversão, envolve os relacionamentos que você constrói. Porque tudo isso está conectado. Não podemos fazer essa separação. Por último, uma última característica da missão, além da intencionalidade, dessa dependência profunda de Deus, dessa visão integral que leva você a pensar não apenas, por exemplo, se a missão tem a ver com a expansão do Evangelho num determinado lugar, na proclamação do Evangelho, mas em viver o Evangelho junto às pessoas. Por último, então, nós precisamos da autoridade. Se você continuar lendo o capítulo 10, você verá, um pouco depois do verso 17, que a Bíblia diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E o texto continua dizendo que Jesus, então, renova sobre eles essa autoridade. Verso 18 e 19. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Você possui a mesma autoridade que esses discípulos possuíram ou não? Está alguém enfermo? Você possui autoridade para, em nome de Jesus, orar por essa pessoa ou não? Está alguém oprimido? Você possui autoridade para, em nome de Jesus, trazer libertação vinda do reino de Deus sobre essa pessoa ou não? O problema para os cristãos, cristãos verdadeiros, gente que se rendeu a Jesus, não é que eles não têm autoridade. O problema é que eles não sabem que têm. E não a exercem. Não a exercem. Autoridade conquistada por Cristo. Mateus 28, 18 a 20. Jesus sobe num monte e ele vai ser assunto aos céus, recebido dos céus. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Você consegue ver Jesus dizendo isso sobre ele mesmo? Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, porque eu tenho autoridade, vão, façam discípulos. Ora, Jesus naquele momento subiu aos céus. O que ele está dizendo? Eu conquistei toda a autoridade no céu e na terra. E eu, no poder da minha autoridade, digo: podem ir. Eu tenho uma missão para vocês. Você se vê assim? Você se vê como alguém que foi revestido de autoridade
da parte de Jesus para uma missão? Mas aí acontece nesse texto uma coisa tremenda. Jesus havia dado uma missão, ele havia orientado essa missão com intencionalidade, com dependência de Deus, com integralidade, uma visão do ser humano como um todo, e não apenas como uma alma. Inclusive eu quero dizer para os irmãos, eu não gosto desse termo, nós vamos ganhar almas para Jesus. Eu acho ele reducionista. Pastor, mas nós não temos que ganhar alma? Não, nós temos que ganhar indivíduos. Quem aqui encontrou alguma alma vagando e pregou para uma alma? Alguém já fez isso? Você saiu por aí e achou uma alma penada. Nossa, eu tenho que ganhar essa alma para Jesus. Mas pastor, Deus está interessado é na alma, não é no corpo. Então por que ele vai ressuscitar o corpo infeliz no último dia? Me diz. Ele não está interessado no corpo, mas ele vai ressuscitar. Por que ele vai ressuscitar o corpo? Você não tem interesse nenhum no corpo, só quer alma. Nós somos uma unidade composta de alma e corpo, de espírito e corpo. E Deus está resgatando indivíduos na sua complexidade, na sua unidade. É isso que Deus está fazendo. Daí eu acho meio estranho essa ideia de que a gente vai ganhar almas para Jesus, nós vamos ganhar pessoas para Jesus, gente de carne e osso, que também tem espiritualidade. Mas aí quando nós olhamos para esse texto, e os discípulos chegam eufóricos, eu não sei se você já sentiu essa euforia de ver Deus te usar. É uma coisa maravilhosa. Acontece uma situação e você vê que Deus agiu com autoridade e poder e usou você. Logo você, Deus te usou. Ele é bom mesmo, não é? Usar a gente igual a gente. Aí vem aquela alegria no seu coração. Porque você viu que naquela situação Deus te usou de um modo tão maravilhoso. E essas pessoas então, esses 72 voltam com os olhos brilhando, com o coração ardendo. Senhor, até os demônios se submetem a nós. E Jesus diz, eu sei, foi eu que dei autoridade para vocês. Mas ele não para aí. Ele ajusta o foco desses discípulos. E ele diz assim, não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Mas por que Jesus diz isso para os discípulos? Por que Jesus não simplesmente diz assim, não, sejam felizes mesmo, se alegrem porque vocês fizeram isso no reino? Por que Jesus tira o foco do fazer? Preste atenção porque isso é muito importante. Porque a missão nasce da essência. E a essência tem a ver com quem nós somos e não com o que fazemos. Por que fazemos? Por que devemos colocar energia, dispor a nossa vida e falar para Deus, Deus me usa, Deus me conduz, Deus eu quero servir no teu reino, Deus eu quero ver coisas acontecendo do Senhor, para a glória do Senhor, através da minha vida. O que deve estar por trás desse anseio? Jesus diz, quem você é por causa da obra dele. Você, como nova criatura, um filho de Deus, abraça a missão de Deus, porque você tem consciência de quem você é. E não o contrário. Você não faz para ser alguma coisa. Você entende essa diferença? Se nós fazemos para respaldarmos a nossa identidade, é porque, na verdade, não temos identidade.
Se fazemos para que Deus então olhe para nós e diga: nossa, olha como o Jean, ele é esforçado, olha como ele tem sido uma pessoa que tem me amado, ele tem provado fazendo isso, isso e isso. E eu busco nisso uma satisfação no meu coração, uma alegria no meu coração, como dizendo: está vendo, Deus? Olha para o meu esforço, olha para o meu empenho, olha o que eu tenho feito para o Senhor está feliz comigo? É porque você não entendeu nada. Deus nunca nos amará mais ou nos amará menos em função do nosso esforço. Deus nos ama em Cristo Jesus, e através do que Ele fez, Jesus fez na cruz, é que nós somos quem somos. Só é filho de Deus aquele que diz para si mesmo e diante de Deus: Senhor, eu não posso fazer nada por mim, eu sou desgraçadamente pecador, eu não posso salvar a mim mesmo. Mas eu creio no que Jesus fez pela minha salvação, e eu recebo a tua graça sobre a minha vida. Isso é que define quem você é. E se tem uma coisa que tem que nos alegrar e nos sustentar, é que nós somos quem somos por causa da graça, por causa da cruz. Então, porque somos o que somos, fazemos. Porque somos o que somos, agimos. Porque somos quem somos em Cristo, nós abraçamos a missão que Ele nos deu, e não o contrário. O que fazemos é a resposta de gente que sabe que é amada por Deus. E não a tentativa de conquistar de Deus o seu amor, a sua aceitação ou um tipo de prestígio espiritual. Porque então não seria graça. Agora você é filho. Você tem consciência de quem você é sem Cristo e quem hoje você é em Jesus? Aí você diz: eu não posso deixar de viver para Deus. Eu não posso deixar de viver a expressão da graça de Deus que me alcançou. Senhor, que privilégio ser quem eu sou, para poder fazer o que eu posso fazer para a tua glória. Jesus relembra aqueles discípulos: se alegrem, não porque os demônios se sujeitam, se alegrem porque o nome de vocês está nos céus. Quem vocês são? E ele termina aquela palavra aos seus discípulos, dizendo a eles: vocês têm noção do privilégio que vocês têm? Reis quiseram ver o que vocês estão vendo. Profetas sonharam com esses dias. Vocês têm noção do que vocês estão vivendo hoje? Do momento da história que vocês estão fazendo parte? E aqui vem a conclusão dessa palavra nessa noite. Nós temos ideia, consciência do momento da história que nós estamos vivendo? Nós temos consciência da bênção de sermos homens e mulheres entregues a Cristo e servi-lo no mundo que está aí? As multidões, lembra o que Jesus falou sobre as multidões? As multidões estão exaustas e confusas, como ovelhas que não têm pastor. Como são as multidões dos nossos dias? Jesus envia os 72 à frente dele. O que nós estamos fazendo hoje?
Não é justamente irmos à frente, porque o nosso Senhor está por vir. E quando Ele vier, Ele julgará todas as coisas. E aí Ele disse aos seus discípulos: é dia, ou seja, é o tempo da proclamação, mas a noite vem. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Não haverá arrependimento, salvação na segunda vinda. Você já parou para pensar nisso? Você imagina que haverá uma grande multidão e Jesus vai fazer um apelo final? Eu estou aqui, vocês não creram em mim. Quem agora crê e quer ser salvo? Não. O tempo da salvação é hoje. Porque naquele dia, diz a palavra do Senhor, Ele virá para julgar todas as coisas. Nós estamos indo à frente e dizendo: o reino está próximo. Se arrependam e creiam. O reino está próximo. Se arrependam e creiam. Esse é o tempo da salvação. Você tem ideia do que é participar desse projeto, dessa missão de Deus no mundo? Eu me sinto privilegiado. Eu me sinto grato. Senhor, obrigado. Os anjos seriam bem mais eficientes do que eu, mas obrigado porque o Senhor me escolheu. E isso me motiva. Missão gera motivação. Missão leva a gente para frente. Missão nos relembra a bênção de quem nós somos para fazer o que podemos fazer. Que nesses dias nós tenhamos isso no coração, nós tenhamos isso na nossa mente, nós construamos isso nas nossas mãos e que nós coloquemos os nossos pés para andarem proclamando o reino de Deus. O reino está perto de você, meu vizinho. O reino, meu irmão, está perto de você. Oh, minha amiga, o reino de Deus chegou, Ele está perto de você, se arrependa e creia. Setor aeroporto, o reino de Deus chegou até vocês, se arrependam e creiam. Goiânia, é tempo de salvação, se arrependa e creia, porque o reino está perto de vocês. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Graças te damos, Senhor, por quem o Senhor fez nós sermos em Cristo, por nós sermos uma nova criatura, porque Jesus escreveu com o poder do seu sangue derramado na cruz o nome daqueles que creem no Senhor nos céus, e nada e ninguém pode apagá-los. Te bendizemos pela nossa identidade e te exaltamos pela beleza da nossa missão. Senhor, dá-nos essa compreensão com poder nessa noite. Dá-nos compreensão da autoridade que temos no nome de Jesus. A mensagem poderosa que temos para viver e pregar. Dá-nos, ó Pai, a percepção clara de como as pessoas precisam de Ti somente, Senhor, para que toda a dimensão de suas vidas possa ser tocada e transformada. Deus, nessa hora, rendemos a Ti. Pedimos que o Senhor nos use onde quer que o Senhor tenha nos plantado. Nos use nas faculdades, nos escritórios, nas casas, nos condomínios. Nos use nas nossas famílias, ó Pai. Alguns aqui possuem famílias tão resistentes ao Evangelho. Use esses irmãos e irmãs com poder e autoridade. Use-nos, ó Pai, para que à medida que a luz de Jesus venha brilhar, as trevas se dissipem, pessoas sejam libertas e curadas no poder do Teu Evangelho. Usa-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado.
Obrigado, ó Pai. O Senhor nos dá tudo o que precisamos. O Senhor nos supre de tudo o que necessitamos. E o Senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que de fato precisamos. Glória ao Teu nome, Senhor. Porque o Senhor deseja nos usar. Mas não nos deixe, ó Pai, nos apegar aos recursos. Que lembremos sempre de onde vem ouro e prata, de onde vem autoridade e poder, para que nunca desviemos o nosso coração de uma dependência profunda do Senhor. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.